Boa noite a todos, então. Nós estamos iniciando aí mais um estudo do nosso livro do Gênesis, à luz do Evangelho e à luz da doutrina espírita. Hoje nós vamos falar aí do terceiro dia da criação e antes de iniciar, vou pedir a Rafa para fazer a prece inicial para nós, por favor. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de amor e bondade, ao nosso Mestre Jesus, irmão amigo, e a toda espiritualidade amiga que está aqui neste momento conosco, nesse abençoado estudo. Rogamos, Pai, o teu amparo, a tua misericórdia, para que possamos estar atentos e sintonizados no teu conhecimento, nos ensinamentos aqui passados. Que o Senhor possa amparar todos que não puderam estar conosco também nessa noite, ao lar de cada um, e agradecer, Pai, a oportunidade de mais um ano que se passou, mesmo com algumas turbulências, tribulações. Gratos somos e estamos, Senhor, por estarmos aqui ao teu amparo, com saúde, com perfeição e com essa abençoada oportunidade de crescer e conhecer a tua palavra a cada dia. Pedimos permissão para darmos início a mais um estudo dessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, então, antes de a gente entrar propriamente no nosso objetivo de hoje, né, que nós vamos iniciar aí. Boa noite, Silvia. Boa noite, Sara. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Nós vamos falar hoje então do terceiro dia. Antes aí só recapitulando, né, algumas coisas básicas para a gente não perder a linha de raciocínio, até porque nós vamos começar a ver hoje aqui um caráter de evolução no que diz respeito à passagem desses dias da criação. E isso, desde o início, né, no primeiro versículo, a gente já viu uma sequência lógica, né, no primeiro versículo falando sobre o Deus criador de tudo, o Deus único, a questão do Deus, né, do Espírito de Deus pairando sobre as águas, onde nós vimos a semelhança aí com os princípios relacionados com o fluido cósmico, e logo após a criação da luz, né, que nós vimos também analisando lá no Evangelho de João, que tem a ver com a criação do próprio Cristo, simbolizando também a criação dos espíritos de forma geral, já que o Cristo é nosso guia e modelo. Então, até nessa parte, até na criação da luz, nós fechamos os três elementos gerais do universo que o Kardec traz lá no Livro dos Espíritos, que é Deus, Espírito e Matéria. O Espírito simbolizado pelo Cristo, matéria justamente pelo fluido cósmico universal. E aí no segundo, né, no último encontro, lembrando que todas essas informações nós tratamos aí de forma detalhada e que estão gravadas também lá no canal do YouTube, né, lá na Casa do Caminho. Quem quiser voltar depois para rever, ou aqui também, né, gente, pode sempre participar, perguntando, contribuindo. Pode parar aí, abrir o microfone na hora que quiser conversar, falar e tal. Como a gente já sabe aí que é de costume. Vendo os três elementos gerais do universo também, quando a gente viu aí a criação, né, do Cristo Jesus, a gente lembra também daqueles dois conceitos que nós estudamos, que é a relação dos co-criadores, né, que existem os co-criadores em plano maior e os co-criadores em plano menor. Co-criadores em plano maior, simbolizado aí por Jesus, né, e outros espíritos crísticos, mas que a gente conhece aí o nosso Cristo, Messias, e os co-criadores em plano menor somos nós. Então tem toda uma sequência lógica, né? Deus, as únicas duas coisas que ele cria, quer dizer, ele cria tudo,
Mas as únicas duas coisas que só Deus pode criar, nós vimos que é fluido cósmico. Boa noite, Eliana. As Boa noite, duas, pastor. tudo bem. As duas coisas que somente Deus pode criar, fluido cósmico e espírito. Depois, as criações seguintes são realizadas pelos co-criadores. Em plano maior, no caso, os espíritos evoluídos, assim como Cristo, que vão manipular fluido cósmico para criar galáxias, sistemas solares e planetas, né? Como sabemos aí que o Cristo é o nosso governador espiritual, criador do nosso planeta. Nós vimos lá no Evangelho de João, né? Bonita a analogia que faz. O verbo, né? O verbo era a própria luz e através dele tudo foi feito. No estudo lá que eu regravei, quando a gente fala da luz, porque no dia que a gente falou desse aí, deu um problema no computador que não gravou, mas eu regravei um açozinho para a gente manter a sequência. É interessante o verbo, né? Essa analogia de Jesus como sendo o verbo, porque o verbo representa três coisas: ação, sentimento, condição, né? Ou fenômenos da natureza. Ação, estado ou fenômenos da natureza. Então, a ação é a própria maneira, é o agir, né? É fazer qualquer coisa. Então, é correr, é pular, é criar. Isso é ação. O estado é o estado que a pessoa está ou se sente. Fulano de tal esteve doente tal dia. Então, naquele dia, ele estava nesse estado de doente. Fenômenos da natureza, ventar, chover, o sol raiando, né? Então, o verbo apresenta essas três coisas. E quando a gente pega a relação dessa palavra verbo com Jesus, essas três coisas têm muito a ver com a criação, porque a ação é o próprio ato criador, ou de criar qualquer coisa. Sentir, dependendo da nossa sintonia com Cristo ou não, ou com o plano superior ou com o plano inferior, nós vamos estar sentindo, mas isso tudo, o ponto principal é o Cristo. Quanto mais próximo do Cristo, melhor eu estou, melhor o meu estado. E fenômenos da natureza representam as leis, né, que regem o nosso planeta e que foram desenvolvidos pelo Cristo. Então, quando eu falei lá que eu até preferia a palavrinha verbo, né, ao invés de palavra, é porque o verbo tem essas três características e é tudo relacionado com Cristo governando, criando e governando o nosso planeta. Aí, nós partimos então no último encontro para o estudo do segundo dia, onde houve separação entre águas e águas. Como nós vimos, essa separação foi feita através da criação do firmamento, dos céus. Aí separou águas de cima e águas de baixo. Nós fizemos, né, chegamos a fazer uma analogia disso com a ciência e chama a atenção porque ainda no segundo dia não tem aquela frase clássica do Deus viu que era bom. Por quê? Traz uma ideia para nós de que ainda era uma criação direta, né, de Deus. A teoria que se tem hoje mais aceita da criação do universo, que é o chamado Big Bang, a grande explosão, era uma massa, uma bola, uma partícula, né, muito condensada de energia, muito pressurizada e com temperatura altíssima, que quando explodiu essa explosão, esse Big Bang, começou a expandir e formar o universo. Então, quando a gente tem essa ideia de separação entre águas e águas e a gente pensa no universo, né, a gente vê as estrelas, constelações, sistemas solares, eles estão sustentados e separados no céu, né, naquilo que a gente chama de céu. Então, quando a gente vê essa separação entre águas e águas, através da criação do firmamento, é exatamente o início dessa expansão, né, do universo.
E cada sistema solar, cada galáxia, a massa, né, de energia, né, e matéria condensada separando. Então, a separação entre massas de fluido cósmico, né, águas, para formar coisas, pelos co-criadores de plano maior. Mas esse start, esse início, essa criação inicial, esse pontapé, ainda foi dado por Deus, né? Essa divisão inicial de cada espírito crístico vai realizar tal criação, essa delegação, né, é dada por Deus. Então, ainda não tem essa aprovação que nós já estudamos, do Deus viu que era bom. A partir de agora, né, que nós vamos entrar no terceiro dia, nós vamos ver que depois de cada criação tem o Deus viu que era bom. Nessa linha de raciocínio que a gente está fazendo, a partir do terceiro dia que podemos dizer que começou a ser criado assim mais diretamente pelo Cristo o nosso planeta Terra. Então houve essa separação entre águas e águas, né? Essa separação através da criação dos céus, e aquela parte de fluido cósmico destinada para a criação da Terra passa a ser manipulada pelo Cristo, aqui a partir do terceiro dia. Esse é o nosso resumo assim, de tudo que a gente viu, né, para a gente entrar então nesse terceiro dia. Vamos Resumo ver. ficou muito bom, muito esclarecedor, Tiago. Obrigada. Oi? O resumo ficou muito esclarecedor. Obrigada. Ah, de nada. É bom para a gente, né, pegar a linha de raciocínio, que às vezes são muitos termos, né? Então, hoje a gente vai iniciar o versículo 9 do capítulo 1 de Gênesis. Deus disse: juntem-se num único lugar as águas que estão debaixo do céu, para que apareça o solo firme. E assim se fez. Ao solo firme, Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas, mar. E Deus viu que era bom. Olha só que interessante. Quando a gente, do ponto de vista, né, da Terra, aqui, de onde que nós estamos, quando a gente imagina o universo, a gente olha para cima, não é? A gente vê estrelas, a gente vê constelações, né? Às vezes alguns cometas, às vezes planetas dá para a gente ver, né? Alguns fenômenos astronômicos a gente consegue ver daqui de baixo. Então, do nosso ponto de vista, o universo, né, o céu, está em cima. E olha o detalhe do versículo. Juntem-se num único lugar as águas que estão debaixo do céu, para que apareça o solo firme. Olha só, juntar a água para aparecer o solo, né? Dá a entender para nós exatamente o quê? A ordem de Deus para que começasse a criação daquilo que está debaixo do céu. Do nosso ponto de vista, aqui, o que está debaixo do céu, né? Não do nosso céu aqui de nuvens, porque ele ainda é a atmosfera do nosso planeta, mas esse céu. E aí nós vimos, né, gente, que céu, né, tem várias. Ô, Thiago, Oi. dá a impressão que a Terra está debaixo da água? Está coberta, podemos dizer assim. Mas essa água aqui, a gente tem que lembrar que é simbolizando o fluido cósmico. Então a gente pode pensar assim: é o início da manipulação de fluido cósmico para aparecer o quê? Solo. E agora, quando fala mar, aí está falando da nossa água que a gente conhece, que é a água do nosso planeta. Então, só para esclarecer, em um único lugar, as águas que estão debaixo do céu. E essa água é fluido cósmico. Juntando essa nebulosa, né, que o André Luiz e o Emmanuel chamam, essa parte de energia, o Cristo começando a
transformar, manipular esse fluido cósmico e dando cara ao nosso planeta. Como que está dando cara ao nosso planeta? Formando terra e água, solo e os mares, né? Mas aqui, gente, é interessante a gente lembrar também que esses dias da criação são períodos, né, que a gente ainda não consegue determinar com precisão, até porque ainda para a ciência é difícil de contabilizar isso. Mas são períodos assim, muito mais do que um dia. Não são dias 24 horas. São etapas de criação, né? Depois a gente pode até ver lá na Gênese de Kardec, ele separa mais ou menos esses períodos. Mas aqui, o que é importante a gente começar a pensar? Aqui está começando... Oi. Deixa eu então te perguntar para ver se eu entendi ou se eu estou equivocada. O primeiro e o segundo dia, Deus propriamente criou. A partir do terceiro, o Cristo criou com a aprovação de Deus. Seria isso? Isso. Ok. No primeiro dia, Deus criou aquilo que ele só consegue criar. Espírito e fluido cósmico. O segundo dia é o início assim da criação, podemos dizer, do universo e de tudo que existe. Porque hoje a ciência até está em dúvida se existe só um universo, viu, gente? Tem o universo claro e o universo escuro. O universo claro é o que os nossos telescópios conseguem ver, né? E ainda presume-se, né, pelos cálculos astronômicos aí, que tem coisa que está tão longe que a gente não consegue ver. Então, assim, o segundo dia é o início assim, da criação de tudo, da delegação. Mas aí já tinha o quê? Os co-criadores, trabalhando junto com Deus. Só que Deus dando a primeira ordem. Ó, você vai fazer esse sistema solar, você vai fazer esse, você vai fazer esse, você vai fazer esse planeta, tal. Como que a gente lembra disso? Lá no versículo 4, fala assim, Deus viu que a luz era boa. Quer dizer, nós vimos aí que o boa era uma característica da luz. Isso é o quê? O reconhecimento de Jesus como merecedor desse status de co-criador. Quando se torna bom, quer dizer que está refletindo exatamente aquilo que Deus faz. Por quê? Tudo que Deus cria é bom. Quando a gente passa a criar tudo bom, a gente passa a ser, assim como Cristo, esse Filho unigênito, em sintonia com o Pai. E aí nos é delegado, nos é permitido criar coisas maiores, manipular fluido cósmico de forma mais abrangente. E é isso que acontece com o Cristo. Então a gente pode entender assim, que o segundo, essa criação da luz, é a criação do Cristo, que está lá no Evangelho de João, mostrando, e de também outros co-criadores que a gente não tem notícia. Porque o nosso espírito, assim, guia e modelo mais evoluído é o Cristo. Mas tem outros que criaram, né, outros planetas. Aí o segundo dia vai ser o quê? O início da separação. Era como se Deus estivesse com a equipe dele, né, e tivesse a separação de águas e águas. Quer dizer, você vai ficar com essa parte de fluido cósmico para fazer isso. O Cristo com essa parte de fluido cósmico para fazer a Terra. No terceiro dia aqui, né, juntem-se num único lugar as águas debaixo do céu. É esse céu, universo, em relação ao nosso planeta, que está abaixo dele. É o início é o ajuntamento do fluido cósmico que foi feito ao nosso planeta Terra. Ok. Formando o quê? Solo e água. Para mostrar mais ou menos como que era, né, o clima aí nesse dia, estou com tanto livro aqui do meu lado. Vocês viram que eu mandei lá as referências lá, né, gente? Não assusta não, é só para a gente saber de onde está vindo as coisas. Nós já lemos isso aqui, mas olha só. No livro A Caminho da Luz, os primeiros tempos do orbe terrestre, está no capítulo 1, a Gênese planetária. Aí fala dessa comunidade dos espíritos puros, né? Que é o Cristo e mais alguns outros. Então, a Gênese planetária aqui no livro Caminho da Luz, que ele fala da trajetória do nosso planeta, mais ou menos segue o que está em Gênesis, tá? Nós vamos ver isso.
Hoje nós vamos até ter uma... mas vamos lá. Os primeiros tempos do orbe terrestre. Que força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, olha só, nebulosa terrestre, destacada do núcleo central do sistema. Destacada. O que é isso? Separação entre águas e águas. A nebulosa, quer dizer, essa massa de energia, de fluido cósmico, destacada de um sistema, é o quê? É o segundo dia. É a separação entre águas e águas. Conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida por milênios de milênios. Aqui está falando, né? Essa força sobre-humana é o quê? É a força do Cristo em união com Deus, criando essas leis. Aí nós vimos aí, né? O Félix até conferiu lá depois, fala da distância do Sol, né? A velocidade que a Terra gira em torno do Sol. Agora olha isso aqui. Laboratório de matérias ignescentes, quer dizer, em ignição, ainda muito calor. O conflito das forças telúricas e das energias físico-químicas opera as grandiosas construções do teatro da vida no imenso cadinho. Cadinho, na química, é uma vidraria de laboratório onde a gente faz transformação da matéria. Por exemplo, se eu quiser fundir alguma coisa, o cadinho ele aguenta altas temperaturas, 1000 graus Celsius, mais um pouco. Aí quando eu quero calcinar, por exemplo, eu quero queimar um negócio até sobrar cinza, eu uso um cadinho. Quando eu quero fundir um metal que a temperatura é muito alta, eu uso um cadinho. Então não é à toa que Emmanuel coloca isso aqui. Um imenso cadinho, onde a temperatura se eleva por vezes a 2000 graus de calor, como se a matéria colocada num forno incandescente estivesse sendo submetida aos mais diversos ensaios para examinar-se a sua qualidade e possibilidades na edificação da nova escola dos seres, que é o nosso planeta. Aqui está falando dos primórdios. Aqui o Emmanuel deu uns detalhes assim, de como que era o ambiente, né, físico-químico. Nesse início aqui ainda não tinha vida. É por isso que nesse terceiro dia é criado o quê? Mares e solo. Mas criação de mares e solo, gente, assim, demorou milhares e milhares de anos. No Gênesis ali está resumido. E finaliza assim: as descargas elétricas, em proporções jamais vistas da humanidade, despertam estranhas comoções no grande organismo planetário, cuja formação se processa nas oficinas do infinito. Os primeiros tempos do orbe terrestre. É o primeiro, né, as primeiras transformações descritas aqui nesse terceiro dia. Lá também no livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz traz para nós, eu mandei lá no grupo, né, um título assim: Evolução e Corpo Espiritual. Procurando fixar ideias seguras acerca do corpo espiritual, será preciso remontarmos de algum modo aos primórdios da vida na Terra, quando mal cessavam as convulsões telúricas pelas quais os ministros angélicos da sabedoria divina, com a supervisão do Cristo de Deus, lançaram os fundamentos da vida no corpo ciclópico do planeta. A matéria elementar, de que o elétron é um dos corpúsculos base, na faixa de experiência evolutiva sob nossa análise, acumulada sobre si mesma ao sopro criador da eterna inteligência, dera nascimento à província terrestre no estado solar que pertencemos, cujos fenômenos de formação original não conseguimos, por agora, abordar em sua mais íntima estrutura. Então, assim, é complexo, né, como que foi detalhado esse processo de criação. É por isso que aqui no Gênesis
resume, né? Por mais que eles dão aqui dicas para nós de que a temperatura era altíssima, de que tinha muita energia, e isso é verdade, né? Até hoje, né, gente, o universo ainda está em expansão por causa dessa primeira explosão, desse Big Bang. A obra divina continua desde lá. Continua sendo criados planetas, outros destruindo, estrelas, né? A gente vê de vez em quando estrelas cadentes aí, estrelas novas, estrelas se desfazendo, né? Então ainda percorre, né, no universo essa criação incessante. A obra divina, sim, é maravilhosa. A gente não tem como medir, né, como que isso é bonito, né? A nossa Terra, um dia ela vai ter fim, mas ela vai voltar para esse todo infinito para criar outras coisas, né? E aí a gente não precisa se preocupar, né? Porque até ela ter fim, provavelmente a gente já vai ter evoluído, né, gente? Para sair daqui. Não vamos ficar aqui para transformar junto com ela, não. Vamos procurar aí. Diz que está chegando a regeneração, né? Nós temos que tentar mudar. Mas ainda dá tempo. Eu mandei lá, gente, algumas coisas falando sobre o princípio inteligente. Agora, nós vamos ver aqui, quando eu falei lá no início, né, e o André Luiz também descreve lá no Evolução em Dois Mundos, esse título, Evolução e Corpo Espiritual. Por quê? Quando começa a surgir, né, a criação do nosso planeta Terra, chega um momento que ele está apto a receber os seres que vão estagiar, que vão aprender nesse planeta, que aqui o Emmanuel chega até a chamar de grande escola. Agora a gente vai com muito cuidado, porque nós vimos desde o início uma evolução, né? Como eu disse, Deus criando tudo, Deus criando espíritos e fluido cósmico e Deus criando o universo. Agora nós vimos aqui no terceiro dia Jesus começando a criar o nosso planeta, e na criação do nosso planeta já começa junto, né? Ali nós vimos que falou terra e mar, junto com a criação dessas coisas, também está implícito ali, está meio que escondido nessas frases, que já começou os preparativos para a criação da vida, o recebimento de seres viventes no nosso planeta. Como que isso se dá? Nós vimos lá que Deus cria fluido cósmico e espírito. Nós também conhecemos, né, já ouvimos falar aí no Livro dos Espíritos, né, é clássico, que os espíritos foram criados simples e ignorantes. Simples no sentido duplo da palavra, simples de não ser complexo em sua estrutura, mas também simples no sentido de suas necessidades básicas. Um exemplo. Quando a gente pega lá o Adão e Eva, mas ali já é espírito mesmo, né? Nós vamos chegar lá, mas só para trazer o outro significado do simples. Adão e Eva não tinham nem roupa, né? Eles moravam lá no Éden, próximos de Deus. Era uma vida o quê? Simples, precisava de poucas coisas para sobreviver. A partir do episódio da serpente, aí começa a ficar complexo. Por quê? Já entra o materialismo, escolhas equivocadas, aí não passa a ser uma vida tão simples nesse sentido. Precisa de procedimentos para reverter, e só lá no Apocalipse que vai ser descrito a nossa volta para próximo do Pai, porque a gente chega a ser expulso, né, do paraíso, por causa das nossas escolhas. Tem esse simples, mas tem o simples, do espírito ser criado simples, em complexidade da sua estrutura. Como assim?
O que é transformado em espírito é o que a gente chama de princípio inteligente ou princípio espiritual. E nesse terceiro dia aqui, podemos dizer que já começa também a entrar no nosso planeta, a fazer parte da estrutura do planeta Terra, princípios inteligentes. Nós vamos com muita calma, por quê? Eu até mandei lá uma referência. A gente tem que entender bem. O princípio inteligente, ele é diferente do espírito, mas ele vai se tornar um espírito. Tá, como assim? Não complicou, não. Vamos pensar na árvore, por exemplo. Antes de ser uma árvore, ela é uma semente pequenininha, simples, né? Que vai transformar, ganhar complexidade até virar uma árvore. O princípio inteligente, ele não é espírito, mas ele vai ganhar complexidade até se tornar espírito. Por isso que Kardec separa lá no início, né, do Livro dos Espíritos, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução de diferentes atos da vida, órgãos estes apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Seres inorgânicos, vejam que ele chama de seres inorgânicos. São todos que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são minerais, água e ar. No terceiro dia, quando há a criação de terra e água, mares, né, aí a água nossa mesmo, dá início à criação dos seres inorgânicos. Por quê? Na nossa terra tem minerais. A formação das rochas, das pedras, são minerais. No mar, a água, né, que é também inorgânico. E o ar, né, meio que está implícito que ele existia, até porque a água no estado gasoso compõe também o ar. E oxigênio e hidrogênio foram os primeiros ali elementos a serem criados. Então, nesse terceiro dia aqui, gente, seres inorgânicos já estavam na Terra. Mas por que a gente chama de seres? E por que eu comecei falando de princípio inteligente? Porque quando a gente fala de princípio inteligente e espírito, às vezes a gente é condicionado a pensar que em alguns estágios o princípio inteligente tem vida. E ele não tem em todos os estágios. Por quê? O princípio inteligente começa o seu estágio para virar espírito no mineral. Quer dizer, nas pedras, né, nos minerais, nas rochas, tem uma coisinha chamada princípio inteligente ou princípio espiritual, que é como se fosse uma sementinha que vai ganhar complexidade para virar espírito. Só que nesse estágio, ele ainda não tem vida, não tem vitalidade. O que o princípio inteligente, então, faz
quando ele está nesses minerais. O Emmanuel vai responder para nós lá no Consolador. O mineral, falando, a pergunta que fizeram para ele é assim: como interpretar nosso parentesco com os animais? Aí ele responde assim: considerando que eles igualmente possuem diante do tempo um porvir de fecundas realizações, através de numerosas experiências, chegarão um dia ao chamado rei nominal. Os animais um dia vão chegar no chamado rei nominal. Como por nossa vez, alcançaremos no escoar dos milênios a situação de angelitude. Nós vamos virar anjo, gente, Cristo. A escala do progresso é sublime e infinita. No quadro exíguo dos vossos conhecimentos, busquemos uma figura que nos convoque ao sentimento de solidariedade e de amor que deve imperar em todos os departamentos da natureza visível e invisível. Aí Emmanuel aqui, gente, vai fazer um resumo para nós do que o princípio inteligente aprende em cada etapa. Olha só, no mineral é atração, no vegetal é sensação, no animal é instinto, no homem é razão, no anjo é divindade. Então, o princípio inteligente, quando ele está habitando o reino mineral, ele está aprendendo o básico das ligações através da atração. Tanto que na química, e aí é bonito, né, que a gente vê assim, Gênesis, 3.500 anos atrás, tem nada a ver. É a gente que ainda não consegue pegar tudo. E na química é assim. A ligação que existe nos seres inorgânicos chama ligação iônica. É uma atração de uma parte positiva com uma parte negativa. Atrai. Aí o Emmanuel fala, no mineral é atração. Quando chega nos seres orgânicos, aí é uma ligação que chama covalente. Aí tem compartilhamento de pares de elétrons. Mas aí o ser orgânico já começa a compartilhar. É uma ligação mais forte. Mas o princípio inteligente aprende a ligação mais simples quando ele está habitando as pedras. Isso nos leva a uma interpretação que tem no livro Luz Imperecível, que é do grupo Emmanuel, né, lá de BH, e a coordenação do livro é do Honório Onofre. É aquele versículo que eu mandei lá. Mateus capítulo 3, versículo 9. É na pregação lá de João Batista, eu não vou ler tudo, mas eles desenvolvem aqui um raciocínio sobre essa parte aqui. Ó. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Isso está no Evangelho. Isso tem tudo a ver com o terceiro dia aqui da criação. Como assim? O contexto aqui é que os judeus eram meio orgulhosos, né? Porque eram filhos de Abraão, tinha o pai Abraão, não precisava de mais ninguém, era o povo que sabia, o Deus único e tal. João Batista fala, não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Olha como que eles interpretam. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Diante desta afirmativa, temos que nos valer da lei de evolução para entendê-la melhor. O princípio espiritual existente na pedra. No reino mineral, caminha, evolui
até individualizar-se no homem e mais, no homem que crê, no homem que aceita a divindade como seu Pai eterno, no verdadeiro Filho de Abraão. Interpretação do Evangelho, né? Deus pode tirar filhos a Abraão, até mesmo dessas pedras. Como assim? O princípio inteligente, essa criação, ela é contínua, né? É aí que entra o nosso papel de co-criadores em plano menor, né? Se eu pego uma pedra para construir alguma coisa, se eu quebro, se eu vou moer ela, se eu pego uma joia, eu estou manipulando em escala menor, mas ali já tem princípio inteligente aprendendo as primeiras coisas. A ligação química mais simples. Depois, esse princípio inteligente vai habitar o reino vegetal. Aí, qual que é a diferença? Além do princípio inteligente, tem um princípio vital, que a gente chama de fluido vital, que dá vida. Aí a planta precisa de quê? De alimento, de fotossíntese, de água. A planta reproduz, né? Ela mesma se reproduz, a espécie. Aí ela está o quê? Vivendo. Se eu plantar ali uma coisinha e não molhar, deixar esturricar ela no sol, vai morrer. Olha nós aí como co-criadores em plano menor. Eu molhando uma plantinha, plantando uma semente, eu estou ajudando um princípio inteligente simples a começar a evoluir. Co-criação em plano menor. Gente, isso é tão bonito, né? E antes a minha mãe sempre gostou muito de planta, né? Aí na minha família também tinha um negócio assim que o povo falava que era bom conversar com as plantas. Não sei se alguém tem esse hábito, né? Conversar com as plantas, não sei o que, ajuda e tal. Aí eu ficava assim, gente, mas é uma planta, né? Eu converso todo dia, meus meninos me chamam de doida. Aí, ó, você não é doido, não. Eu não é todo dia, não, mas de vez em quando eu vou lá e agradecer pela beleza delas, eu adoro. Aí, gente, vocês estão conversando com um princípio inteligente que um dia vai ser um espírito, como nós, né? O Emmanuel ali, né, quando ele fala desse caminho do princípio inteligente, ele fala da união fraterna universal. Quer dizer, a gente, quando tiver esse amor fraterno, né, como exemplos aí nós temos Francisco de Assis, Chico Xavier, outros, né, que tem dó de matar aquela formiguinha, né? Tem aquele episódio do Chico lá, né, que ele estava psicografando com o Valdo, né? Aí disse que vinha um besouro e o Valdo dava uma cacetada, né, no besouro. Aí o Chico foi lá, pegou com todo cuidado. Aí o besouro ainda estava vivo. Aí ele falou, meu irmão, você é uma criatura de Deus mesmo, porque se você aguentou essa cacetada e ainda está vivo, é porque você é uma criatura de Deus. Mas o Chico já tinha essa sensibilidade. Você já viu a história dele conversando com as formigas? Né? Já vi. A formiga invadiu a horta, né, lá do Chico. E o povo falando, joga veneno, traz embora. O Chico já tinha essa percepção fraterna, que em vez de jogar veneno, ele foi lá, falou com as formigas, gente, vocês estão precisando da plantinha, mas a gente aqui também precisa. Vamos entrar num acordo, né? Vocês não pega tudo, não. Gente, pois as formigas Ô, Thiago, entenderam. mas o Oi. problema, Thiago, é que se a gente conversar com as formigas, elas não vão entender a gente, porque eu tô com umas formigas na porta da minha lojinha que tá insuportável. E toda vez que eu vou matar algum, eu lembro do Chico. Eu falo, meu Deus, não pode matar as formigas. O Chico não matava. Mas a gente não consegue, não. De vez em quando a gente dá umas pisadas nelas, ô dó, viu? Eu já tentei Mas não também tem na minha jeito. horta aqui. Nossa, na minha horta teve um dia que veio, gente, mas elas levaram tudo, e as mudinhas pequenas. Elas levaram tudo, não deixou nada. Nossa, eu fiquei numa raiva, eu tentei conversar, mas também não deu certo. Mas o Chico é por quê? Ele já estava nessa sintonia plena com a criação. Então, à medida que a gente vai evoluindo, tendo esse amor fraterno, verdadeiro, né?
Por que tem aquele povo assim que tem aquela mediunidade de efeito físico, que eles vão lá, vocês já viram isso também, tem infestação de carrapato, de formiga, de abelha, de não sei o que. O povo reza, os bichos vão embora, gente. É verdade, já vi falar mesmo. Reza e vai embora, eu já presenciei. É sensacional. É essa comunhão, porque a natureza é um só, é uma só. São princípios inteligentes que estão ali, que um dia serão espíritos. Qual que é a diferença do princípio inteligente para o espírito? O espírito é quando o princípio inteligente chegou a tal ponto que ele já tem razão, poder de decisão, livre-arbítrio. Aí ele passa a encarnar na espécie humana, que no nosso planeta foi a espécie escolhida para receber espíritos. Mas antes disso, tem toda uma trajetória do princípio inteligente. Primeiro nas pedras, sem vida, aprendendo só a fazer ligações químicas. Depois nos vegetais. E aí a gente começa a ver semelhança da lei, né? Que a lei é uma só, né, gente? É o que o André Luiz fala. Do átomo ao arcanjo. Todos regidos pela mesma lei de amor. A mesma lei de atração. Por quê? O mesmo princípio inteligente que o dia habita uma pedra vai evoluir ao ponto de ser um Cristo. Vai transformar através da mesma lei. Vamos pegar a planta com nós, seres humanos. A planta precisa de fotossíntese, né? Transforma, né? Faz a transformação do gás carbônico e libera para nós o oxigênio. A gente precisa do oxigênio. Respira ele, faz a transformação e expira gás carbônico. Nesse ciclo maravilhoso da vida, na mesma lei. Quer dizer, a gente já começa a aprender a respirar lá na planta. A fotossíntese é a respiração da planta. A seiva que vai correr na planta lembra o sangue que corre no ser humano. Né? Quando a gente vai para os animais, além de vida e de sensações, igual às plantas, o que ele tem? Interações maiores com o ser humano. O animal já é mais independente. O animal na selva ele não precisa da gente chegar lá e alimentar ele igual a gente precisa molhar a planta. Né? Ele já pega seu alimento, já se reproduz, tem o cio, né? Aí macho e fêmea e tal. Os animais domésticos já têm carinho pela gente. Né? Dizem que nos animais domésticos é o princípio inteligente que já está chegando, né, no último estágio antes de se tornar espírito. Por isso ele aprende o quê? A ficar mais próximo de família. Ah, o cachorro é o melhor amigo do homem, vigia a casa, né? Aquele território é dele, né? Então, é essa evolução, né? Quando a gente passa a ver isso, aí a gente, bom, eu pelo menos, né? De vez em quando eu chamo meu cachorro agora de princípio inteligente. Por quê? Gente, é responsabilidade nossa. Nós estamos, né? Principalmente nos animais domésticos, nós estamos próximos ali. Nós estamos ensinando coisas de humanos para eles. Eles estão aprendendo assim, eles estão passando no último estágio. Né? E o cachorro, por exemplo, é tão inteligente, né? Aprende. Eles têm raciocínio limitado, né? Eles aprendem uma coisa, mas aí se não praticar, esquece. Né? E nós já temos raciocínio contínuo. A gente lembra de coisas de anos atrás, a gente pensa com lógica. O animal não, ele está começando a aprender a raciocinar. Pela ciência, né, a gente pode entender, não dá para afirmar, porque isso não está escrito em lugar nenhum, mas pela ciência, dá para a gente pensar de forma lógica assim, que o último estágio do princípio inteligente, que virou espírito e que habitou nós humanos, foi no macaco. Por quê? O macaco, né, gente, foi a evolução da espécie humana e faz muita coisa parecida com a gente. Né?
E além deles, diz também que nos outros animais domésticos, como cavalo, cachorro, diz que o elefante também não é doméstico, mas é muito inteligente. Mas o que eu chamei a atenção e mandei aquele tanto de perguntas lá? Porque aí quando vocês tiverem tempo, vocês leem, né, no Livro dos Espíritos. Porque aqui, nesse terceiro dia, começa o estágio do princípio inteligente no reino mineral, com seres inorgânicos, né? Aí a gente vai ver o quê? Uma sequência lógica nos dias da criação. Tanto que depois disso vai ser criado vegetais. Depois vai ser criado Sol e Lua. Mas aí nós vamos estudar melhor isso aí, tá? Já temos como. E depois, animais. E depois dos animais, o homem. Isso é o quê? A evolução do princípio inteligente, né? Primeiro no mineral, terceiro dia. Depois nas plantas. Gente, as plantas, inclusive, são no terceiro dia também. Agora que eu estou vendo aqui. No quarto dia, Sol e Lua. No quinto dia, alguns animais. No sexto dia, outros animais e homens. Mas tem uma sequência, né? Independente de dias. Hoje nós estamos falando só do versículo 9 e 10, que é a criação de solo e de água. Seres inorgânicos e início da habitação, né, do princípio inteligente, que um dia se tornará espírito. Então, o que eu quero chamar a atenção para hoje? Para a gente não confundir, porque isso às vezes gera um pouco de confusão. O princípio inteligente ou princípio espiritual tem o seu primeiro degrau de evolução nos minerais. Nós vimos isso com aquele texto evangélico, que Deus pode suscitar das pedras, suscitar filhos a Abraão. É a nossa prova, né? Para a gente ter uma referência. E a gente viu isso na sequência de criação aqui do Gênesis também. Então, o princípio inteligente ou princípio espiritual começa seu estágio no mineral. O que ele aprende lá? Atrações, a ligar da forma mais simples. Mas não tem vida. Por que ele não tem vida? Porque ainda não tem fluido vital. Depois, o princípio inteligente aprendeu a fazer ligação simples, ele vai fazer ligações complexas. Aí as plantas têm células, têm órgãos, têm tecidos, têm seiva, têm transformações químicas. Nossa, é um salto assim de milhões de anos do princípio inteligente, do mineral para a planta. O que cria no Gênesis depois da terra, da água, do mar? Vegetais. Depois criam-se animais. Por quê? O próximo estágio do princípio inteligente é no reino animal, onde ele já começa a ter o instinto, ter mais independência. Aí depois, entre os animais, tem os animais domésticos e aqueles mais próximos do homem, que é o último estágio do princípio inteligente, antes de se tornar espírito. Quando que o princípio inteligente passa a se tornar espírito? Quando ele tem razão, raciocínio, poder de decisão e livre-arbítrio. Porque o animal, por mais que ele tenha uma certa razão limitada, ele não tem poder de decisão. Ele tem poder de decisão no reino animal. Sobre os outros, não. Tem sobre as plantas, né, que às vezes ele pode se alimentar, mas não sobre todas as espécies. Isso, sobre todas as criaturas. Isso no nosso planeta é dado ao homem. Aí, encarnou na espécie humana, é o quê? Espírito. Mas antes era princípio inteligente. Hoje a gente
pegou isso aí para esclarecer o que é princípio inteligente ou princípio espiritual, que no reino mineral ele não tem vida, a partir do reino vegetal ele tem vida e vai virar espírito quando tiver apto a encarnar no ser humano. E aí nós vamos continuar vendo que os dias do Gênesis têm ligação com a evolução. Por isso que eu falei, é evolução. Né? Esses dias de criação é evolução explicada pela ciência e também explicada pela doutrina espírita e confirmada pelo Evangelho. Então, assim, é bem robusto. Eu vou fazer a prece final e aí nós vamos ter uns minutinhos. Eu faço a prece e a gente pode parar a gravação se alguém quiser comentar alguma coisa. Ficou alguma dúvida, gente? Antes? 3 minutos, vou fazer a prece aqui, depois o restante a gente continua. Vamos então elevar os pensamentos a Jesus, agradecer a Deus, nosso Pai, pelas infinitas bênçãos que temos recebido, pela graça de iniciarmos mais um ano, de estarmos aqui unidos novamente, firmes no nosso estudo, interessados, amparados pelos nossos benfeitores amigos, nossos anjos da guarda, amparados pelo Evangelho, pela doutrina espírita. Senhor, que o que foi aprendido aqui, o que foi trazido para nós como banquete espiritual, possa ter ressonância no nosso coração, nos nossos sentimentos, na nossa razão, para que nós nos reconheçamos como filhos de Deus, como participantes da criação, para que nós possamos aumentar a nossa convicção, a nossa fé, a nossa responsabilidade e galgarmos esse caminho evolutivo até o nosso destino supremo, que é a angelitude, a cristandade, em ressonância, em sintonia com as leis divinas, universais e benditas. Que o seu amor, sua paz, Senhor, proteja cada um de nós, os nossos lares, que possamos continuar firmes no nosso propósito de mudança, de interesse. E mais uma vez, Senhor, muito obrigado por todas as bênçãos. Que assim seja. Assim seja. Gente, aí, Que assim seja. Que assim seja. mandei lá, né, aqueles materiais, depois vocês leiam lá com o tempo. Nós vamos continuar falando disso ainda. Na semana que vem, nós vamos continuar nesse terceiro dia, tá bom? Tiago, Oi, Gratidão, Thiago, pelo esclarecimento aí que passa pra gente. Boa noite. obrigado a vocês. Oi, não tem como esse Boa todo noite a ser de todos. Boa noite. Tchau. diga. Boa noite, obrigada. Não tem como esses todos ser de 1h30, não? A gente conseguir passar ele para o